Muito obrigado, pastor Léo, pela excelente exposição. Normalmente, temos ouvido no contexto adventista sobre a necessidade de cooperar com Deus no processo da nossa salvação. Então, temos ouvido que temos que cooperar com Deus no processo da nossa salvação. Pastor, até que ponto a tal cooperação com Deus pode nos levar à religião do inferno? Ele colocou aqui entre parênteses esforço humano para alcançar a Deus. Esse foi um dos aspectos que o pastor Léo mencionou na exposição do sábado passado. E então ele quer aqui perceber até que ponto a tal cooperação com Deus pode nos levar à religião do inferno. Bom, primeiro, a nossa salvação foi inteiramente um ato de um outro. Sem a nossa cooperação, participação ou ajuda, não é? Se assim o desejar. Deus nos salva, primeiramente como um ato de amor, não é? Dele para com a humanidade, e é uma iniciativa dele, não é? Ele sozinho faz e ele realiza essa obra. Então, quando nós vemos Adão e a sua esposa totalmente envergonhados no jardim, é claro que é Deus quem assume a responsabilidade de salvá-los. Veja só que na situação em que eles se encontravam, eles não sabiam sequer como voltar, fazer o caminho de volta, não é? Porque eles transgrediram e perceberam-se dentro da transgressão, mas agora não sabem um caminho de volta. E esse caminho de volta, quem providenciou isso foi Deus, não é? Então houve o sacrifício do primeiro animal, depois fez as vestes que eram, não é, feitas da pele do animal. Então, essa providência é esse processo onde nós não temos parte nenhuma. Nós não temos parte nenhuma neste processo. É um ato de graça que nos é oferecido. Agora, cabe a mim aceitar esse ato de graça. Agora, em que circunstâncias eu aceito, isso pode ser discutível, não é? Mas nessa componente de salvação, nós não temos parte nenhuma, no sentido de o que nós podemos fazer para nos salvar. Não é possível. Eu até posso até me enganar, posso mentir para mim mesmo, não é que o meu esforço de alguma forma me aproxima de Deus, mas no âmbito da salvação, a salvação é um ato completo e unicamente exclusiva de Deus. E este pacote me é entregue, cabe a mim aceitar. E quando eu aceito a aliança, o pacote vem completo, não é? E dentro desse conceito, aliás, dentro desse ambiente de aceitação, quando eu me deparo com Deus e me deparo com essa graça escandalosa, eu diria, disruptiva, não é? Essa graça é escandalosa. E o escândalo da graça me faz olhar para dentro de mim e perceber as minhas inconsistências, as minhas limitações. Isso me leva a desenvolver um espírito humilde, a aceitar de facto que sem ele nada posso fazer, não é? Então eu passo a cooperar agora no sentido de, à luz de Cristo, eu me percebo imperfeito. E o único ser que pode agora preencher esse vazio e pode me ajudar, não é, de alguma forma, a superar essas limitações é Deus. Então, eu e ele somos agora parceiros, mas cada um com uma função definida. Eu não sou parceiro de Deus para ajudar a Deus a me ajudar. Não. Eu sou parceiro porque eu já recebi ajuda e continuo a receber. E como eu me vejo no contexto dessa salvação, eu reajo a ele. Por isso que a adoração é uma reação, não é? Alguém agiu, alguém me apresentou a proposta, tentou me convencer, me persuadir. E ao receber, eu adoro. Agora, como eu vou adorar, aí
cabe a cada um, não é? Dentro do seu próprio contexto. Então, é isso que tem que ficar bem claro, não é? Todas as religiões, eu vou chamar, entre aspas, pagãs, elas abordam a relação entre homem e Deus como uma relação de agrado. Eu preciso agradar, preciso persuadir aos deuses para que ele possa vir e satisfazer os meus desejos. Então eu vou sacrificar, eu vou oferecer isto, vou oferecer aquilo, vou fazer isso. Então existem vertentes do cristianismo, não é, que ainda querem ver Deus como se fosse um Deus, não é? Onde ele está apenas à nossa disposição. E para ele estar à minha disposição, eu preciso fazer alguma coisa para atrair a atenção dele. Então, aqueles que aderem à religião do inferno entendem assim, a lógica deles é essa, que não, eu posso fazer alguma coisa e devo, né? Como alguém disse, a nossa parte é obedecer à lei. Mas em que contexto eu obedeço à lei? À medida que o Espírito Santo realiza em mim tanto o querer como o efetuar mediante a sua boa e agradável vontade. Eu não obedeço à lei de forma objetiva, porque senão seria como trapos de imundície, não é isso que o profeta fala? Então, eu obedeço à lei de forma subjetiva, porque alguém me empoderou a obedecer. Eu me coloquei à disposição para ser obediente. Então, é nesse contexto que nós temos que entender a pergunta. Ok, muito obrigado, Pastor Léo. Também espero que tanto o Inox que já está conectado, veja que ele já está conectado. Espero que esteja esclarecido com esta resposta. Se ainda persistir alguma dúvida, sinta-se à vontade de comunicar. Pastor Léo, vou pedir que suba um bocadinho o volume da sua voz. Alguns participantes estão com dificuldades de ouvi-lo. Nisso, eu vou passar para mais duas perguntas que tivemos na semana passada. A primeira foi do Nelito. Nelito Xingori. Bom, ele disse que não chegou, não conectou-se, né? Pontualmente, ele atrasou-se um pouco. E então, a pergunta que ele trazia é: quais são os sinais que mostram que já estou a desenvolver essa crença da religião do inferno? Quais são os sinais que eu já estou a desenvolver a crença da religião do inferno? E a outra pergunta foi da Augusta Souza, que nos chegou a partir do YouTube. Ela disse: há dias acompanhei no estudo da escola sabatina que a adoração é contrato com Deus. E se não adora a Deus, ele não te abençoa. Okay? Se não adora a Deus, ele não te abençoa. Aí ela pergunta: será? Afinal, é uma troca. Então, esse é o questionamento da Augusta Souza. Eu passo a palavra. Os sinais são muito óbvios e evidentes. Por exemplo, os adoradores e os crentes, não é, dessa religião do inferno, eles tendem a colocar metas de antemão que todos sabem serem inalcançáveis. E eles tendem a classificar as pessoas mediante seus próprios padrões de santidade, não é? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Para aqueles que aderem à dieta, ao estilo de vida vegetariano, quando a pessoa começa a desenvolver uma certa atitude para com aqueles que não aderiram ainda, e fazer até uso de citações e tudo mais do espírito de profecia para tentar convencê-los, não é? De que de fato precisam aderir à dieta, começam a ver na dieta um método para alcançar
uma espiritualidade talvez melhor. Não é? Quando a pessoa começa a ver na alimentação uma forma de até agradar a Deus, essa é uma evidência de que a pessoa está mais para lá do que para cá, como dizem os meus amigos aqui. Então, a outra evidência é quando as nossas discussões são baseadas maioritariamente sobre assuntos que têm a ver com a vestimenta, por exemplo, como sobre o que vestir, e tem a ver com a indumentária como um todo, né? E começamos a passar muito tempo a discutir assuntos muito triviais. Então, essa é uma evidência também de que provavelmente essas pessoas ainda estejam mais para lá do que para cá. Então, eu acho que esses exemplos são suficientes para quem fez a pergunta. E a outra é que as pessoas que são adeptas dessa religião são insensíveis. Elas são aquelas que dizem assim, por exemplo, quando alguém precisa de ajuda, elas não são solidárias, nem são generosas, não é? Elas querem cumprir com as obrigações que têm para com a igreja, mesmo que isso signifique, às vezes, colocar a vida dos outros em perigo, não é? Agora, indo para a segunda pergunta, não é? Quando alguém diz que a adoração é um contrato, não é só, essa pessoa não só está equivocada, como ela parece ser proponente dessa religião do inferno mesmo, porque não é um contrato a adoração. E nós não adoramos a Deus porque Ele vai ou irá nos abençoar. Esse é o grande problema dos cristãos. A maioria não é a maior parte deles, nem todos, claro. É ver Deus como o Papai Natal, não é? Então, se eu me comportar bem, ele irá me abençoar. Mas não é necessário ser cristão para ser abençoado sequer. Porque ele faz a chuva cair tanto para o justo como para o injusto. É a mesma quantidade de água. Depende do que a gente faz com o que nós fazemos com um pedaço de terra que temos. Então, o justo pode até receber a mesma quantidade de água, mas se não lavrou e preparou bem a terra, não é? A machamba do injusto vai produzir mais, com certeza. Então, isso nada tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Não é? O sol brilha para todos. Para todos. Não é? Então, se fosse um contrato, nenhum ser humano se qualificaria. Porque, a priori, nós nascemos em pecado e no pecado. Sem fazer nada, eu já sou um pecador. Não é? Então, não há nada que eu possa fazer para me retirar deste mundo de pecado. Tem que ser um ser, não é? Que veio do outro lado para me salvar. Senão, de alguma forma, eu estou condenado à destruição. Então, eu fico até triste com pessoas que dizem isso. No ambiente até de igreja, alguém se levanta e fala absurdos como esses, não é? Porque não entendeu ainda a mensagem básica bíblica, não é? Não é um contrato. Deus não está aqui para quando nós usamos a palavra aliança e usamos a palavra contrato, cuidado para não cairmos nesses anacronismos, não é? Que é fazer a leitura do passado usando a minha definição atual da palavra. A palavra contrato, o que era, não é o que é hoje para a nossa sociedade, não é? A aliança não é um contrato, por exemplo, legal que nós celebramos hoje. Não é a mesma coisa. E Deus não está interessado em ter contrato e não receber se cumprirem com as obrigações do contrato. Que Deus seria esse? Que Deus seria esse? Porque o Edson fez isso hoje, então amanhã, olha, abram mais portas para ele. Mas que Deus seria esse? Afinal, não é esse o debate entre Deus e Satanás? Porque Satanás diz, Jó só faz isso porque recebe bênçãos do céu. Então Deus diz, vai lá, vamos tirar a prova agora. Faça o que quiser com ele, mas não toque a vida dele. Ele permanece vivo.
Foi lá, o que aconteceu? Jó perdeu tudo. Mas ele ainda disse, o meu Redentor vive. Então ficou provado no final de que Jó não, não está no ambiente de contrato. Vou fazer para receber. Não. Não. E ele também aprendeu que nem tudo que me acontece vem de Deus. Não, também não. Porque o autor da desgraça de Jó não foi Deus, foi Satanás. Então, se Jó entendeu isso, por que eu não entendo isso? Muito obrigado, Pastor Léo, por estas respostas. Portanto, estas duas últimas questões que aqui coloquei. Quando estava respondendo à primeira pergunta, não é, dos exemplos que deu, assim do nada veio à minha mente meu amigo Paulo e também o meu amigo Jeremias. Já tivemos alguns debates, algumas conversas, não é, reflexões em relação a estes exemplos que o pastor Léo aqui mencionou. Então, recordei-me deles. Pronto, vamos fazendo aqui o nosso programa. Iniciamos nesta edição com as respostas às perguntas que foram colocadas na edição passada. Não é? Não podemos responder a todas as perguntas, mas aqui está, já tivemos a explanação e damos ainda espaço para todos aqueles que quiserem interagir, trazendo alguma pergunta, alguma dúvida que for da explanação passada, poderem fazê-lo neste espaço de comentários ou então do chat. Mas, neste momento, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui ao pastor Léo, ele vai beber uma aguinha, enquanto nós acompanhamos mais um vídeo do grupo Praise the Lord. Ok, tivemos aqui um pequeno problema técnico, onde estávamos no auge da nossa música, do nosso louvor, um tema muito interessante, profundo, permito que eu use essa expressão, pelo que percebi,
do louvor, então dizia: Senhor, me transforme e me torne limpo. Me transforme, me torne limpo. É uma oração que cada um de nós vai fazendo diariamente, não é? Porque este processo de transformação não ocorre necessariamente num instante, num momento e já está, mas é um processo que nós vamos vivendo cada dia quando estamos em comunhão com nosso Deus. Muito obrigado, Praise the Lord, por este louvor que aqui foi endereçado ou trazido a nós. Vejo que esta Landane está conosco aqui. Professora Esta, bem-vinda. Bem-vinda ao Sábado de Tarde. Já esteve conosco no programa e esperamos vê-la brevemente. Augusta Dias de Souza deseja um feliz sábado. Fafá Rondão, França Rondão, seja bem-vindo ao Sábado à Tarde. Como estava aqui solicitando que se aumente um pouco o som, porque estava baixo, hoje aqui som baixo. Então, vamos resolver esta questão já. Zélia Momani deseja sábado. Carol deseja... Disse bem. Acredito pela música que estava ouvindo. E o Eméfris, uau, este nome aqui é interessante, Eméfris Américo, ele saúda todos e diz que tem uma pergunta, pois ficou atrasado, gostaria de saber qual é a religião do inferno. Ok, a religião do inferno. O pastor Léo explicou já na semana passada, logo a priori, ok? Mas eu vou devolver a palavra a si, pastor Léo, dando assim de forma muito rápida a resposta a esta pergunta e pode prosseguir com a parte 2 do tema. Pastor Léo? Ok. Edson. Oi. Sim. Houve alguma pergunta? Bom, uma pergunta que, a princípio, foi respondida logo no início, na edição passada, na parte 1, neste caso do tema. O Eméfris, que não se conectou, provavelmente, na semana passada, ele gostaria de saber qual é a religião do inferno. Então, ele disse, pode, talvez, em poucos segundinhos, fazer um refresh. Esta foi a primeira resposta, na verdade, que o pastor Léo deu na edição passada. E depois pode continuar com a parte 2 do nosso tema. Então, eu já vou responder e vou agora... Vou usar um texto bíblico como pretexto para responder essa pergunta. E eu vou abrir aqui Mateus capítulo 1, o Evangelho segundo Mateus capítulo 1, vamos aqui dos versículos 18 até, talvez até 21 ou 22, ou até 20. Mateus 1 diz assim, 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Não é? Então, deixa só eu ver aqui algo. Um minuto só. Ok. Então, José diz assim, versículos 20. Mas, depois de ter pensado nisso,
Apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, esse casamento acontece dentro daquela dinâmica cultural deles, né? Primeiro tem o que nós chamamos de noivado, não é? Onde já ocorre o labolo, não é? Como Ana. E depois, esse período de noivado pode demorar entre 1 a 2 anos, não é? O que depois leva ao casamento. Então, Mateus chama José de um homem justo. De acordo com o texto bíblico, se alguém quiser perguntar, mas o que é ser justo? Ele depois explica. E não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Isto José, a palavra justo, nesse texto de Mateus, em grego, é dikaios, não é? De onde nós extraímos a palavra justiça também, não é? Por exemplo, dikaiosune, por aí, termos que Paulo usa em Romanos. Mas o equivalente em hebraico é tzadik. Nós podemos pronunciar tzadik ou zadik, não é? E tzadik ou zadik é uma pessoa justa. Só que no hebraico nós entendemos a interação, por exemplo, das palavras olhando para a raiz e as palavras que são, eu vou dizer, as palavras são extraídas a partir da raiz, ou que têm a mesma raiz. De tzadik, por exemplo, a gente tem a raiz que a gente extrai. Nós extraímos também a palavra zedek, que significa justiça. E nós também extraímos a palavra sedaká, ou zedaká, que significa caridade, não é? Por exemplo. Só que José é um tzadik, é um homem justo. E um homem justo em Israel, nessa época, era uma pessoa bem versada nas Sagradas Escrituras. Então, era uma pessoa que dominava a Bíblia hebraica, não é? Tinha um conhecimento sobre os estatutos, os regulamentos e a lei de Deus. E por ser uma pessoa bem versada sobre esses assuntos, era uma pessoa que, por exemplo, se alguém tivesse alguma dúvida sobre algum tema bíblico ou algum verso bíblico, alguma questão que tinha a ver com a Bíblia hebraica, por exemplo, eles iam ter com um tzadik. E o tzadik respondia. Só que o tzadik não é só uma pessoa que é intelectualmente, eu diria, forte, não é? Mas é uma pessoa cujos seus atos de justiça, tzedakah, também são a evidência de que ele é tzadik, justo. Só que os atos de justiça, quando nós acompanhamos, por exemplo, Deuteronômios, ou antes disso, Levíticos, nós aprendemos que os atos de justiça estão diretamente relacionados com o cuidar bem do órfão, da viúva e do estrangeiro, que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Não é? Então, só que José se vê numa situação, num dilema, não é? Quem sabe até um trilema, não sei. Mas essa é uma situação difícil, como era. Por quê? A esposa apareceu grávida. E a esposa aparece grávida e imagine como a vizinhança iria abordar este assunto. Quer dizer, como é que ela está grávida? Mesmo José, como é que ela está grávida? Só que antes que o anjo aparecesse, José decidiu não expor a sua esposa ao ridículo, porque isso ia significar que ela teria que ser apedrejada em público, porque na visão da vizinhança ela cometeu adultério. Só que José, como é um tzadik, entende que a lei pode sim requerer que ela seja apedrejada. Ele foi além. Então ele exibiu atos de justiça. Ele foi caridoso, tzedakah.
ele foi além e foi para a misericórdia. E ele quis deixá-la em segredo, para não expô-la à vergonha pública. Só que ele também se expôs à vergonha pública, porque todos viriam, não é? Claro que a gravidez não dá para esconder. Então, ele seria a pessoa humilhada nessa história, depois disso tudo, mas nem por isso ele deixou de exibir os atos de justiça, porque ele é um homem justo. Então, a verdadeira religião é essa. Ela entende a letra da lei, mas ela também entende que a lei requer que eu também seja misericordioso. Então, ao invés de eu interpretá-la à luz da letra, eu interpreto à luz do Espírito. E é por isso mesmo que Jesus, sendo tzadik, ele exibiu seus atos de justiça, estendeu as suas mãos para abraçar a humanidade e salvá-la de si mesma. Porque se ele fosse seguir, não é que o salário do pecado é a morte, nós não estaríamos aqui hoje. Ele entendeu que é assim, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. Essa relação entre justiça e misericórdia que nós vemos em Salmos, não é? Então, isso deve, com certeza, responder à sua pergunta, eu creio. E deve também fazer pensar mais sobre o que, de facto, é ser uma pessoa verdadeiramente religiosa, não é? Teremos que ser como José, que ao invés de expor, encobriu a transgressão do outro. Só depois de ele ter decidido o que iria fazer com Maria, é que o anjo apareceu e disse, não, José, não se preocupe, que esse filho que está aí é o salvador da humanidade. Relaxa. Só assim. Mas primeiro ele teve que decidir o que ia fazer com Maria. Não é? Então, bom, eu acho que ficou já alguma coisa. Acredito que sim. Acredito que sim. Penso que pode avançar. Temos mais uma pergunta, mas lá mais para frente poderá responder. Vemos aqui no YouTube. Bom, não sei agora quem está a fazer a pergunta é a Joana ou a Neide, mas deixaram aqui ficar uma pergunta. Mas penso que pode avançar, Pastor Léo, com a parte 2 e lá mais para frente nós vamos responder esta pergunta. Se eu entendo, por exemplo, na perspectiva de José, a forma como ele interpretou a lei foi sendo misericordioso. Então, partindo desse princípio, eu entendo por que Zaqueu, quando recebeu a visita de Jesus, por exemplo, ele, de forma voluntária, ele se propôs a fazer algo que talvez ninguém esperava que ele fizesse. Ou pelo menos Jesus não estava ali para que Zaqueu dissesse aquelas coisas, porque ele levantou-se e disse assim, eu vou devolver. Aliás, eu vou doar, não é nem devolver, é doar. Eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. Isso em Lucas 19, não é? Lucas 19. Não, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, ele diz se eu, provavelmente ele ele não se vê como alguém que de facto seja uma pessoa desonesta. Mas se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver essa pessoa até 4 vezes mais. Mas existe essa necessidade, não é? Porque a lei judaica nos diz que a devolução devia ser de 1/5 do valor, não é? Original. Mas ele foi além, 4 vezes mais. Então nós entendemos que Zaqueu responde a esse ato de Jesus sendo não só generoso, mas ele agora se entende sob esse novo olhar de Jesus como uma pessoa que recebeu tanta graça de Deus
que ele diz: eu não posso me conter, eu vou me doar de forma pródiga, de forma escandalosa. E para os ouvintes que estavam ali naquele dia, de fato, devem ter surpreendido, porque não esperavam que uma pessoa como Zaqueu, que eles consideram ser um pecador, não é, reagisse desta forma. Só que no final do texto de Lucas 19, Jesus diz: mas até este também é filho de Abraão. Quer dizer, Jesus diz: eu sei que existem atitudes que desqualificam as pessoas para que elas não sejam consideradas filhos e filhas de Abraão, mas eu digo que Zaqueu também é filho de Abraão. Então, para quem estava aí presente, percebeu, mas por que ele é filho de Abraão? Porque ele é generoso. Porque ele é generoso. Porque é isso que Abraão é. Não é só o pai da fé, mas Abraão é uma pessoa, ele é uma pessoa generosa, não é? É uma pessoa que se doa tanto que estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. Então é nesse sentido que ele também é filho de Abraão. Então nós percebemos que a religião do inferno tem uma lógica inversa a essa, não é? Ao invés de eu demonstrar misericórdia a quem de facto precisa, eu demonstro o quê? O que eu faço? Eu demonstro o espírito punitivo. Cá se faz, cá se paga. Não é? Então, eu não reajo como José. Eu digo assim, é justo que Maria seja apedrejada, então que ela morra. Só que, na lógica de José, ser tzadik, um homem justo, é ser misericordioso. Então, ele vai além. E Jesus entende também que se Zaqueu continuar a ser excluído da sua comunidade, então qual é a diferença entre nós e aqueles que são considerados pagãos? Porque nós pagamos o mal com o mal, não é? Ao invés de pagar o mal com o bem. Se ele continuar sendo excluído da sua comunidade, se ele continuar a ser visto como um homem pecador, então do que adianta estarmos todos aqui? Não é? Porque quem não pecou, então, que atire a primeira pedra. Então Jesus entende também, como José, não é? Que ser religioso de verdade é estar e se posicionar do lado daqueles que são oprimidos, inclusive oprimidos pelo pecado. Então, essa é a lógica bíblica. Então, tudo que é contrário a isso não é de Deus. É outra coisa. Não sei o que seria, mas não é de Deus. Não é? Porque essa é a lógica bíblica. Edson, eu passo-te a palavra agora. Muito obrigado. E pronto, estamos aqui percebendo melhor do nosso tema, a religião do inferno, e já tivemos aqui várias características, vários traços, vários sinais, não é? Que nos remetem a percebermos melhor quando é que estamos com esta tendência de nos identificarmos com a religião do inferno, quando é que nós estamos a deixar de lado aquilo que é a verdadeira adoração ou o verdadeiro ato de servir a Deus. E, queridos amigos, mais uma vez, convido-vos a partilharem o link. Temos até então, deixa eu ver aqui, 97 partilhas. Okay? 97 partilhas. Penso que podemos partilhar ainda mais do que isso. Okay? Vamos partilhar mais, vamos convidar os nossos amigos, nossos contactos para acompanharem este belíssimo tema. Um tema muito interessante, é o que está sendo dito aqui pelos nossos participantes, nossos internautas e telespectadores. O Dani diz que já está ligado e deseja um feliz sábado. O Cleofas também está aqui conosco, está acompanhando o programa. A Rosa Charas também já conectou-se. E ela, como é muito ativa,
já logo manifestou-se. E diz aquela, um amigo destes, muitas saudades, muita bênção, pastor, está aqui desejando já muitas bênçãos, assim, pastor Léo, e ela está com muitas saudades. Matabira Gildo diz, muito obrigado, pastor, pela explanação. Então, até então, estamos juntos, ok? Estamos aqui alinhados. Pastor Léo, como disse, temos uma pergunta que nos vem aqui do Zoom, da Joana Mendonçanga. Bom, eu disse, não sei se é a Joana que está a falar agora ou é a Neide, ok? Mas a pergunta que deixa é, pastor Léo, podemos afirmar que a religião do inferno é do joio plantado no meio do trigo? Podemos afirmar que a religião do inferno é o melhor, é o joio plantado no meio do trigo? Sim, eu diria que sim. Eu diria que essa analogia é correta, sim. O joio representa isso, não é? Às vezes não é nem tanto porque o joio se parece mais com o joio. O problema é que às vezes o joio se parece um pouco com o trigo. Então, os religiosos do inferno têm essa tendência. Eles não são tão distantes assim daquilo que é verdadeiro. Mas existe uma pequena distorção que às vezes é sutil, não é? Nos passa despercebido. Mas é isso. Essa analogia é correta, sim. Certo. Então, pronto, está esclarecida aqui a questão e podemos prosseguir. Vamos, então, a mais um louvor e voltamos já no outro bloco para podermos acompanhar mais sobre o nosso tema.
Zibasisi, zibasisi osia, ela tetelela triono já, zibasisi, zibasisi. Zibassis. E aqui foi o tema trazido pelo grupo Praise the Lord. Limpa. Limpa-me, Senhor. Limpa-me. Creio que cada um de nós também tem este desejo, que Deus possa limpar-nos, purificar-nos de toda a impureza que o pecado traz para dentro de nós. Temos a marca do pecado porque já nascemos neste mundo que foi contaminado pelo pecado. E por isso transportamos conosco, inclusive, o nome do título, não é? De pecadores, porque difícil é viver sem pecar. Pronto, nosso Senhor Jesus Cristo deu-nos o exemplo que é possível, mas é algo que só podemos conseguir se estivermos realmente unidos de forma muito forte com Deus, ok? E sempre que formos a cair em pecado, vamos recorrer a Deus, confessar o nosso pecado, e aí Ele vai nos limpar, vai nos purificar dessa mancha que o pecado deixa em nossa vida. Nós vamos continuar aqui, tornando a nossa tarde agradável. Tivemos já a sessão com o pastor Léo e ele foi explicando, dando mais detalhes em relação a esta religião do inferno, foi trazendo alguns aspectos, considerando também as perguntas que foram feitas na edição passada, neste caso no sábado passado, e acredito eu que os nossos internautas, os nossos telespectadores, estão tendo melhor esclarecimento também. Talvez alguns nos puseram as suas dúvidas, porque realmente a explanação do pastor já tenha sido satisfeita para sanar qualquer pergunta que ainda estivesse a persistir. Mas estamos aqui com alguns ainda participantes. Vamos ouvir deles, se calhar, qual é o ponto agora em relação à percepção deste tema, como já foi explanado. Nhampul está aqui, vou pedir que possa habilitar o seu microfone e também ligar a sua câmera e poder pronunciar-se sobre este tema que nós estamos aqui a estudar já desde a semana passada. Nhampul. Muito boa tarde a todos. Como pode ver, estamos aqui em família para mostrar a importância e o relevo que o programa Sábado à Tarde tem. E o mais novo a gritar uma saudação aí. Alô, alô. Esta está a beber. Esta está... Em suma, achamos um programa excepcional e a forma como o pastor Léo maneja as palavras, a forma como, num bom sentido, brinca com as palavras é impressionante. Isso é que cativa, porque tem uma linguagem boa, sobretudo para a juventude. E a juventude gosta dessa forma de se expressar, que é muito simples, mas também é muito profunda ao mesmo tempo. Agradecemos e esperamos que
não seja apenas neste único programa, que aparece mais vezes. Pessoas dessa natureza animam-nos, né? Fazem valer a pena a nossa estadia no sábado à tarde. Saudações a todos, ao meu amigo Godinho e ao pastor Macamo. Muito obrigado, família Nhampul, por agraciar-nos aqui com a vossa presença e certamente deixar estas palavras que encorajam. Para podermos convidar mais vezes o pastor Leonel e trazer-nos mais temas que saem outros programas, né? Temos uma vasta de programas na nossa grelha semanal, então vamos ainda ver como encaixamos a ele lá. Então, se o Godinho já está aqui conectado, Godinho, vamos também pedir que possa habilitar o seu microfone, ligar a sua câmera e poder dirigir-se a nós. Godinho Zumano. Irmão Edson, tudo bem? Tudo bem, desse lado. Eu também estou bem, graças a Deus. Feliz sábado a todos os irmãos. Tive problemas técnicos aqui, o som não me chegava bem e até tentei conectar a uma coluna Bluetooth aqui e não conseguia apanhar nada. O tema estava interessante, mas depois tive problemas de internet também. Mas parabenizar o programa. Neste momento que estamos a viver dificilmente, a direção da GMTV tem sabido ocupar as nossas tardes no sentido de não estarmos longe do nosso Criador, não é? Isto é positivo porque muitos de nós estamos habituados, quando chega aos sábados, temos que nos juntar aos irmãos na igreja, em congregação, saudar, visitar os doentes, essa história toda. Mas neste momento difícil, a GMTV tem sabido nos manter ligados ao Criador, o que faz com que nós possamos estar sempre ligados, mesmo longe uns dos outros, mas através dessa tecnologia virtual faz com que nós continuemos sempre juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mbali Godinho, assim que carinhosamente tenho tratado, Mbali Godinho. Isso mesmo, Mbali. Muito obrigado aqui pela companhia. Assim vamos tornando as nossas tardes, como tenho dito, mais agradáveis e aprendemos mais, não é? E claro, tudo sempre à luz da Bíblia. Algumas vezes nós formulamos talvez algum conhecimento teórico e que não vemos essencialmente a praticidade da coisa. Okay? Então, neste espaço, nós pegamos neste conhecimento que, se calhar, é adquirido de diversas formas, não é? Diversas fontes, e nós trazemos aqui a Bíblia para poder consubstanciar isto que nós estamos aprendendo. Claro, assim, tornamos este conhecimento prático, que é algo que já conseguimos evidenciar no nosso dia a dia. Okay? Estamos também com o pastor Ovídio Macamo. Vamos pedir que também possa habilitar o seu microfone, ligar a sua câmera e dirigir-se a nós. Pastor Ovídio? Alô? Alô? Como vai? Como vai, está a cidade da Beira? Ok. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui na cidade da Beira, na Universidade Adventista, passa a publicidade, a acompanhar em direto a programação do GM. Primeiro, queria parabenizar todos os nossos convidados, né, que têm participado, os nossos irmãos que participam conosco. Família Nhampul, uma família especial. Aí vai meu abraço. E de forma especial também o meu amigo Leo,
que ele sempre, meu companheiro de trincheira, é assim como nós nos tratamos, meu companheiro de trincheira. Obrigado por trazer um tema que desperta aquilo que é a nossa vida cristã, porque às vezes nós pensamos que estamos numa jornada correta, enquanto nós estamos no inferno, uma religião que no fim só vai nos levar para o inferno. Primeiro, quando o tema saiu, eu fiquei com muitos pontos de interrogação. Uau, o que é que significa isso de religião de inferno? Mas, de facto, ao longo da sua exposição, ficou claro e precisamos colocar todos os conhecimentos em prática e prepararmos as nossas vidas, né? Porque se há uma coisa que é certa que cada ser humano deve ter, é que um dia nós vamos deixar de existir neste mundo, né? E enquanto nós vivemos neste mundo, temos que viver uma vida que é digna, que possa acrescentar valor na vida de outros, e assim como preparar as nossas vidas para o encontro com Jesus Cristo, para aqueles que são cristãos e acreditam na vinda de Cristo, né? Mas, acima de tudo, parabenizar o programa e dizer muito obrigado a todos aqueles que acompanham. Obrigado, Edson, continua assim, que Deus te abençoe com toda a equipe da grande mídia, para que continue a trazer-nos grandes temas, porque esta é uma grande mídia, só traz grandes coisas e grandes oradores. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Ovidio. Uau. Pronto, então hoje é um grande sábado, realmente. Na Tivemos companhia da grande orador. mídia. Muito obrigado, pastor Ovidio. E pronto, temos aqui manifestações. Ok, aqui é da Joana, agradecendo pela explanação do pastor em relação à sua dúvida, okay? Se poderíamos considerar a religião do inferno como um joio plantado no meio do trigo. Não é algo que cria confusão, que aparentemente existe semelhança, mas, de facto, à medida que o tempo vai passando, aí percebe-se que algo não estava certo, algo não estava correto, algo não era o ideal que nós esperávamos. E assim acontece também quando falamos da religião do inferno. Aparentemente, é que Deus deseja, é que Deus instituiu, mas com o tempo nós vemos que as pessoas vão trazendo agora os frutos, evidenciando que estão distantes daquilo que o Senhor recomenda e que espera de nós como seus seguidores. Enoch Chipose, a sua pergunta foi respondida e qual é agora a sua visão depois deste esclarecimento pelo pastor Leonel? Edson e a equipe, só tenho que agradecer pela oportunidade que nos dão de termos este privilégio de mais uma vez ouvir o pastor. E gosto muito das colocações do pastor Léo, porque de facto são colocações muito claras e nos ajudam ao mesmo tempo a nos posicionar diante do tempo em que vivemos. Então, depois da resposta ficou ainda mais claro. Foi mesmo uma questão provocatória, porque é uma questão que muitas das vezes no contexto adventista temos usado, temos tendencialmente levado a refletir e a pensar que fazendo alguma coisa, guardando a lei ou alcançando um tipo ou um estilo de vida, podemos, de uma ou de outra maneira, ser mais favoráveis àquela que é a vontade de Deus. Mas o pastor Léo esclareceu e agradeço de forma especial ao pastor e, ao mesmo tempo, a equipe da GMTV por permitir que esta exposição chegasse a nós. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Enoch.
Muito obrigado pelo seu pronunciamento e também por nos assegurar que está esclarecido em relação à sua dúvida. Vamos realmente continuar a trabalhar e envidar os esforços necessários para que possamos ter mais temas interessantes que, acima de tudo, levam-nos a ter a nossa fé colocada em prática, okay? E as nossas crenças em particular. Então, nós vamos a mais um tema musical aqui pelo grupo Praise the Lord. Já. Muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela ulifika muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela amuyambeni walichaba amuyambeni waruna amuyambeni walichaba Jesu fela amuyambeni walichaba amuyambeni waruna amuyambeni walichaba Jesu fela ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela akibatilito kibata murena fela siba matata aruna akibatilito kibata murena fela siba matata aruna ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela nakite pile wena murena ulifika laruna nakite pile wena murena ulirato nakite pile wena murena ulifika laruna nakite pile wena murena ulirato ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela ulifika lalichaba muyambeni waruna ulifika lalichaba Jesu fela. Ok, aqui tivemos mais um tema musical trazido pelo grupo Praise the Lord a partir da cidade de Maputo. Bom, esta língua eu não pude perceber muito bem. Vamos ver se temos algum participante, algum internauta que esteve bem atento e vai nos trazer aqui a mensagem da música. Vamos ver se pelo Facebook temos alguma tradução, ou então pelo YouTube, se calhar até pelo Zoom. Havemos de ver se recebemos aqui em poucas palavras qual é a mensagem que estava sendo trazida nesta música apresentada pelo grupo Praise the Lord. Como dissemos, estamos aqui a acompanhar o tema Religião do Inferno, parte 2, que nos foi trazida pelo pastor Leonel de Souza, a partir do Brasil, e vimos aqui aspectos práticos de como nós podemos colocar a nossa religiosidade, a nossa fé, o nosso acreditar em Deus na prática. Okay? Falamos aqui da atenção, do cuidado pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos, não é? Vimos aqui o exemplo do José, tivemos dois José, okay? Mas tivemos aqui o exemplo do José, o esposo da Maria, que evidenciou a questão da
da justiça, da misericórdia, não é? E colocou isso em prática. E somos todos convidados agora a podermos também colocar estes aspectos em nossa vida de forma prática. E não como mera teoria ou após mera leitura da Bíblia e, na verdade, os nossos atos mostrarem algo contrário. O espaço ainda está aberto para quem queira deixar ficar a sua pergunta, o seu comentário e algumas sugestões para o nosso programa. Sintam-se à vontade de fazê-lo e desafiei também a todos a poderem partilhar o link com os seus contatos. Espero que já tenham feito. E assim teremos mais pessoas conectadas e acompanharem o programa. Ainda não vi aqui qualquer manifestação. Não vi qualquer manifestação em relação à tradução da música que passou, ok, do grupo Praise the Lord. E enquanto nós aguardamos aqui por mais algum pronunciamento do pastor Leonel Souza, vamos a mais um tema musical. Produção? Se eu amo a
eu amo esta coroa. E assim, a mensagem da cruz. Sim, eu amo esta mensagem da cruz. Assim é que é. Ok, tenho aqui palavras da Joana. Deixa ler aqui. Joana Meno Mussanga. Ok, diz: gostei muito da explanação do pastor sobre José e Maria. Fiquei mais entendida sobre este tema. Ainda não tinha pensado na posição do José nesta vertente. O caráter de José é o que desejamos uns pelos outros, não é? Misericórdia. Então, vemos aqui a manifestação da misericórdia do José, neste exemplo que o pastor Léo trouxe, e ele estava explicando aqui, na verdade, o que é a verdadeira religião, o que é verdadeiramente seguir ou ser um seguidor de Deus. Alguém que abraça estas recomendações que Deus nos dá através da sua escritura e coloca em prática, não é? Então, não passa de mera teoria ou então de uma leitura superficial que se faz da Bíblia. Okay? Muito obrigado, Joana, por também dizer-nos aqui que está clara em relação ao tema, ao tema e esta explanação que o pastor Léo deu. E nós estamos já caminhando para o fim do nosso programa e deixar ficar aqui um abraço especial tanto ao grupo que estava aqui a apresentar-nos o tema musical. Eu vejo que passamos aqui do grupo de Nampula, ok? E trouxemos aqui a mensagem Eu Amo, a mensagem da cruz. Uma adaptação da música do Inário, de uma coletânea de músicas adventistas, e nós contamos com eles algumas edições passadas e foi uma maravilha. E um forte abraço ao grupo, que possam ter o seu ministério abençoado e possam trazer-nos mais melodias. Infelizmente, o pastor Léo não está aqui conectado conosco para deixar ficar as conclusões, não é? E as considerações finais em relação ao tema que nós vimos já refletido sobre ele desde a semana passada. Neste caso, no sábado passado, nós tivemos a parte 1 do tema a religião do inferno, que já a priori tinha despertado muita curiosidade. Que religião é esta? Como é que se manifesta? E como é que eu posso saber que não faço parte, ou melhor, que já estou prestes a fazer parte desta religião? Então, são perguntas que a muitos despertou curiosidade e tivemos o pastor Léo para poder esclarecer hoje essas perguntas. Foi um prazer enorme poder conduzir para vós esta edição de hoje, do sábado à tarde, e tivemos a música nas vozes do grupo Praise the Lord e tivemos o pastor Léo, não é, trazendo aqui a explanação sobre o tema. Agradecer a todos pela participação, pelas manifestações, inclusive aqui dos nossos participantes já está no finalzinho do programa, todos que estão a acompanhar-nos aqui a partir do Zoom. Nós tivemos também a manifestação dos nossos participantes a partir do Facebook, e agradecemos a todos pelo carinho, pela companhia, e esperamos trazer mais temas, mais reflexões nas próximas edições. Só de referir que no próximo sábado teremos mais um tema em série, e este tema para a próxima semana nos será trazido pelo pastor
Heraldo Lopes, que é reitor da Universidade Adventista, na cidade da Beira, e vai nos trazer um tema muito interessante. Não vou mencionar agora, ok? Mas durante a semana, sim, nós teremos comunicação. Vamos partilhar a informação sobre o tema que nós estaremos a tratar durante pelo menos 2 sábados seguidos, a semelhança do que foi para este tema religião do inferno. Então, não perca, temos já um encontro marcado para o próximo sábado. Estaremos aqui com o pastor Heraldo Lopes. E convidamos também a acompanhar a nossa programação da semana. Amanhã teremos programa Mais Saúde, ok? E esteja conectado para ter algumas dicas de como garantir que a sua saúde está plena e está fazendo ou tomando todos os cuidados para que se forte, não é? Tenha saúde vigorosa. E pela semana dentro, acompanhe também todas as outras sugestões em termos de programação que nós temos a oferecer para si. Assim chegamos ao final desta edição e vou convidar a todos para podermos fechar os nossos olhos e vamos almoçar. Oremos. Quando os Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por mais uma edição, sábado à tarde, que nós levamos para o ar e podemos aqui aprender mais sobre a questão da religião do inferno. Que é, Senhor, uma religião a evitar e temos certeza que só poderemos conseguir fazer este distanciamento deste tipo de religião se estivermos conectados a Ti. Ajude-nos a cada dia buscarmos a Ti, buscarmos a sabedoria vinda de Ti e que possamos colocar em prática, ajudando, inclusive, o nosso próximo. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada. Esteja com todos aqueles que estão sendo, neste momento, afetados pela guerra que está assolando o distrito de Palma. Proteja-os, Senhor, cuide-os e dê-lhes o conforto, o amparo que necessitam e a esperança de que um dia todo este mal vai terminar. Prepare-nos, Senhor, para um reencontro consigo quando vieres nas nuvens do céu. São as graças que nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E assim fica a nossa despedida com votos de cá estarmos na próxima semana, se assim Deus permitir. Votos de uma linda e abençoada semana e até lá. Tchau, tchau. Chegamos a Ti, nossas vidas